Ontem, em transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro confirmou ter se reunido com o deputado Luiz Miranda e o irmão dele, mas negou que o parlamentar tenha relatado suspeitas na compra da Covaxin. Agora pegamos o governo Bolsonaro, né? Corrupto, negociando vacina com 1000% de sobrepreço. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não. É uma coisa tão ridícula, né? Deixar bem claro que em março desse ano, os auditores do TCU não viram indícios de sobrepreço na vacina Covaxin. Nós não gastamos 1 centavo com a Covaxin. Nem foi aprovado. Não recebemos uma dose de vacina da Covaxin. Que corrupção é essa? Que corrupção é essa? Forçação de barra. Assim como o Luiz Miranda teve aqui, ele podia ligar para mim, ou ligar para o ajudante de ordem ali, se fosse possível, ele atenderia. Agora não atendo mais. Não vou atender, obviamente. E perguntar o que está acontecendo, eu responderia para ele. Ele não falou nada de corrupção em andamento, não tem nada. Passaram uns 4, 5 meses depois que ele conversou comigo, conversou sim, não vou negar isso aí, não aconteceu nada. Não entrou no Brasil uma só dose de Covaxin. Até agora, a Polícia Federal não encontrou nenhum inquérito aberto para apurar a aquisição da vacina indiana, como, segundo o deputado Luiz Miranda, havia sido prometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso é papo furado, né? Essa história de que não entrou nenhuma dose da Covaxin no Brasil e que nenhum centavo foi gasto. Não foi porque o caso veio à tona. Porque o dinheiro já estava alocado. Quando um contrato é assinado pelo governo e está lá a assinatura nesse contrato do general Pazuello, ex-ministro da Saúde, o dinheiro já está reservado. Portanto, a corrupção já se configura ali. Esse dinheiro continua reservado para a compra da Covaxin porque o contrato ainda não foi suspenso. O governo agora está estudando fazê-lo. Por quê? Se está tudo certo no Congresso, por que o Ministério da Saúde agora está estudando cancelar essa compra das vacinas? Quanto a... Não me falou nada, não me disse nada. Disse, pelo menos segundo o deputado, disse sim, na casa de Bolsonaro. Ontem o Estado de São Paulo publicou uma série de prints de WhatsApp em que o Miranda desesperadamente avisava lá um auxiliar do presidente sobre essa irregularidade, dizendo que estava acontecendo uma coisa muito feia ali, só recebia a resposta de emoji de bandeirinha do Brasil, né? O cara tergiversando, meio que fazendo o que não estava vendo. Então, segundo a versão do servidor e do deputado agora também, irmão dele, foram várias as tentativas de avisar o presidente do que estava acontecendo, inclusive uma bem-sucedida. Bem-sucedida no sentido de que o aviso foi feito, né? Não no sentido de que o presidente tomou alguma atitude, porque, de acordo com a versão do Miranda, não tomou nenhuma e um mês depois o contrato foi firmado. Onyx Lorenzoni chegou a acusar, aliás, uma acusação gravíssima, né? O Miranda de ter falsificado um servidor público, de ter falsificado um documento oficial, o que já comprovou-se mentira, porque há várias versões desse documento, porque a empresa... não a empresa indiana, mas a Precisa enviou vários, aliás, o papel dessa Precisa está para ser esclarecido ainda, dessa empresa muito suspeita nessa intermediação da negociação pela vacina, mandou mais de uma minuta do contrato, mais de uma versão do contrato, na expectativa de receber logo essa grana. Então, se o dinheiro não foi entregue, é porque o caso veio à tona. Então, esse argumento não cola. E diante dessas suspeitas, como eu disse mais cedo, o Ministério da Saúde já estaria estudando rescindir o contrato firmado para a compra de 20 milhões de doses do imunizante no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Esse acordo foi fechado no início do ano com a Precisa Medicamentos, que é investigada por fraudes na venda de testes para Covid e que deve 20 milhões de reais ao próprio governo. Por quê? Porque recebeu a grana e não entregou remédios de alto custo. Já havia dado um calote no governo, não obstante, esse governo foi lá e fechou negócio com essa mesma empresa. Foi a única vacina comprada por meio de um intermediário? Por quê? As demais não. Ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o caso está sendo avaliado juridicamente. Está sendo avaliado no jurídico e quando tivermos uma posição definitiva nós vamos comunicar para vocês. A preocupação do Ministério da Saúde com esse assunto Covaxin é zero. Estamos trabalhando para antecipar as doses das vacinas que têm registro definitivo na Anvisa
e as que têm registro emergencial. E a Covaxin está na rubrica da Sputnik, a mesma coisa, igualzinho. E para quem estava se perguntando quem é que estava ao lado do presidente Bolsonaro fazendo aquela claque, né? É, isso aí. Ah, que absurdo. Ah, que forçação de barra. É o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Aliás, que tem assumido cada papel, hein, ministro? Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, chamou de fantasia as suspeitas levantadas pelo deputado Luiz Miranda. De onde surge isso? De uma fantasia, não sei com que interesse, isso a investigação vai apurar, né, da Polícia Federal, da PGR, né, da CGU. Qual o interesse que levou o deputado Luiz Miranda e o seu irmão, que é servidor público federal do Ministério da Saúde, a ir até o presidente, no dia 20 de março, falar de muitas coisas e no meio da conversa dizer, olha, parece que tem problema aí na compra da vacina indiana. Mas e-mails trocados entre o Ministério da Saúde e a Precisa Medicamentos indicam a veracidade da fatura tratada como possivelmente falsa pelo Palácio do Planalto. Ontem, nessa entrevista, né, o Onyx Lorenzoni levou um monte de papel, levou os papéis que teriam sido apresentados pelos irmãos Miranda, e aí uma nova versão. Estava maquinado, né, digamos assim, com documentos ali tentando provar que, na verdade, essa acusação, essas suspeitas levantadas por Luiz Miranda, que, na verdade, Luiz Miranda disse em entrevista aqui à Band News FM, que não são denúncias, que não são suspeitas, são afirmações, porque eles têm como provar, dizendo que tudo isso é fantasia. As mensagens apontam que a pasta chegou a pedir a correção de valores 3 dias depois do servidor Luiz Ricardo Miranda e o irmão dele, deputado Luiz Miranda, levarem o caso ao presidente Jair Bolsonaro. Na primeira fatura, entregue pela Precisa, o preço de cada dose, é isso mesmo, estava em $150. E depois da troca de e-mails foi corrigido para $15. Mas, gente, no mesmo dia, a empresa fez a correção e enviou o documento ao Ministério da Saúde. Em entrevista ao Band News TV, o relator da CPI, Renan Calheiros, não descartou pedir explicações ao presidente Jair Bolsonaro. Estamos estudando, mas evidentemente que isso não é uma questão de fundo definitiva. Né? Há uma vedação sobre a convocação do presidente e há muita dúvida com relação à competência da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o presidente da República, como havia para investigar governadores e o Supremo Tribunal Federal a desfez. Né? Nós não temos ainda uma definição com relação à competência para investigar o presidente. Mesmo que nós não investiguemos o presidente, né? Se tivermos provas sobejas ao longo da investigação e precisar responsabilizá-lo, a população não tenha nenhuma dúvida que nós vamos responsabilizá-lo, sim. Na avaliação do âncora do programa O É da Coisa, aqui da Band News FM, Reinaldo Azevedo, é hora de o ex-ministro Eduardo Pazuello comparecer novamente à CPI. Quem acompanhou a CPI viu os governistas tentando jogar a bomba no colo do general, hein? Hora de reconvocar Pazuello. Tem de chamar Pazuello de volta para a CPI. Ele chegou a sugerir que a turma da falcatrua tinha botado ele para fora. Qual turma da falcatrua? Não era da oposição. A oposição não tem nada com isso. Quem era a turma da falcatrua? Tá cheirando mal? Tá. Muito mal. Tá feia a coisa.